Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você está aí, que bom que você já chegou. Que bom que você está junto com a gente aí evangelizando, sendo um com Deus. Amém? Não esquece, compartilha, convida. Vem participar conosco deste culto. Amém? Aleluia, Jesus. Acrescenta a nossa fé, Senhor. Que possamos nos mover diante a fé. Que possamos nos mover diante daquilo que o Senhor tem nos dito, Pai. Aleluia. Pela fé posso clamar. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso tocar. Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar. Pela fé posso alcançar. Pela fé posso viver. Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Diga nessa noite: não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé, oh Senhor, pela fé nós nos movemos, pela fé nós permanecemos, Deus. Pela fé, acrescenta a nossa fé, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Pela fé nós podemos mesmo clamar, nós podemos seguir, continuar, perseverar. É a fé que nos motiva, mas não qualquer tipo de fé, né? A fé no nosso Senhor Jesus. Então, que você possa ter entregado o seu melhor louvor ao Senhor, independente de nós estarmos aqui, vocês aí. O louvor, ele é sem fronteiras, certo? Ele não precisa de espaço nem lugar. Ele precisa só de um coração contrito e quebrantado para se entregar ao Senhor. Quero te convidar nesse momento a fazer uma oração comigo, pedindo ao Espírito Santo que venha ministrar nos nossos corações a palavra dele. A palavra, ela é perfeita, a semente, ela é frutífera, a semente ela é poderosa, a semente ela vai frutificar. O problema é o coração, que é o terreno, né? A gente precisa orar para que esse terreno, que é o meu e o seu coração, ele esteja fértil, né? Ele esteja preparado para receber a semente nessa noite. Reiterando o que disse a Glauzinha, eu quero que você, se você quer ser bênção, instrumento de Deus nesse momento, compartilhe o link dessa live, né, pessoal, desse culto. Compartilhe o link desse culto com alguém que precisa ouvir sobre a palavra de Deus, alguém que você sabe que vai ficar feliz
em receber do Senhor o banquete do dia de hoje. Então, seja um instrumento de Deus nesse momento e envie esse link aí, galera. Vamos compartilhar. Quanto mais nós enviarmos o link, mais probabilidade de gente para ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, antes de você compartilhar, vamos fazer uma oração, pedindo ao Espírito Santo que prepare os nossos corações para que eles sejam um terreno fértil. Você pode fazer isso? Se você estiver num lugar em que você possa fechar os teus olhos, feche os seus olhos para que você não se distraia. Mas se você está com alguém ou em algum momento que você não pode fechar, tenta aí se conectar com Deus em espírito, né? Se concentrando em nome de Jesus. Deus, nós queremos apresentar ao Senhor este momento. Obrigada, Deus, porque o Senhor escolheu esse dia para que pudéssemos ouvir a Tua palavra, para que pudéssemos, Senhor Deus, receber do Senhor o banquete especial para esse dia. Que nós sejamos alimentados, Senhor Deus, que nós sejamos edificados. E que essa semente, Senhor Deus, que é a Tua palavra, possa encontrar os nossos corações como um terreno absolutamente fértil, Deus, para que ela possa produzir os efeitos que o Senhor planejou, em nome de Jesus. Amém? Vocês viram aí que o pessoal do louvor cantou uma canção que fala pela fé. Glau, você acha que a mensagem de hoje vai ser sobre o quê, Glau? Fala para mim. Se nós cantamos pela fé, vai ser o quê a mensagem de hoje? Ah, não sei, tô na dúvida. Será? Acho que é pela fé, Pela fé, né? Vamos crer que é fé. Tá animada para ver o que vai vir por aí? Claro, a expectativa alta, né? Como sempre. Como sempre, né? É isso aí, né? Então vamos lá, galera. Ó, o pessoal vai estar por aí no chat, vendo o que vocês estão escrevendo. Se tiver algum comentário, alguma observação, se quiser fazer alguma pergunta, o pessoal está vendo e vai responder para vocês, ok? Se quiser falar alguma coisa, ou quiser falar que não gostou, mentira, essa parte vocês escrevem não, tá? Se tiver reclamações, deixa para falar em off para nós aí. Mas aí, dúvidas, comentários, sugestões estão abertos, você pode utilizar o chat para isso, é o que a gente quer, tá, galera? Que vocês tenham essa liberdade de falar conosco aí através do chat. Gente, o tema de hoje, o título, se nós tivéssemos que colocar um título para essa mensagem, o título seria Uma Parceria Infalível, né? Então, aí o pessoal do louvor já falou pra gente que eles acham que vai ser pela fé, né? Vamos falar de fé. Nós cantamos sobre isso e realmente uma das partes da parceria que nós vamos falar hoje é sobre a fé. Na verdade, se você pensar bem, a parceria, né, ou as parcerias que nós fazemos ao longo da nossa vida, elas são imprescindíveis para que a gente consiga realizar sonhos, projetos, para que a gente coloque, né, tire do papel e coloque aí em ações aquilo que está no nosso coração. As parcerias, elas são importantíssimas para isso, né? E não só para realizar sonhos e projetos, também no nosso dia a dia nós precisamos ter parceiros que nos ajudem, né? Na nossa casa, o esposo, a esposa é um parceiro do outro, ajudando, enquanto um faz uma coisa, o outro faz outra. No trabalho, né, você e seus companheiros de trabalho, um é parceiro do outro, ajudando o outro. Na igreja, no ministério, na família, onde quer que seja. Nós precisamos de parceria. Então, a parceria é o trabalho em conjunto. É quando a gente soma forças e a gente consegue, através desse somar de forças, dar vida àquilo que se planeja, àquilo que se precisa, né? Eu tenho certeza que nós 4 que estamos aqui, nós somos parceiros, né? Um ajudando o outro, o Léo, a Glau, o pastor, os irmãos que estão aí online, sempre parceiros com a gente, né? Colocando a obra em movimento. Mas eu tenho certeza que vocês têm os seus parceiros também, né? Em todas as áreas da vida de vocês. E hoje a gente vai falar de uma parceria que tem a ver com a nossa vida espiritual. A parceria que tem que fazer parte da vida do cristão. Uma parceria que não pode faltar, né? Se você é cristão, se você crê em Deus, você precisa ter essa parceria bem fundada, bem estabelecida no seu coração. Que é a parceria entre a fé e o profetizar. Se você quiser colocar uma outra palavra no lugar de profetizar, porque as pessoas às vezes têm um pouco de dúvida, né, no que significa realmente o profetizar. Você pode colocar declarar, né, falar. Então, existe uma parceria entre a fé genuína e o falar, o declarar, né? Essa é a parceria infalível que o Senhor Jesus colocou para nós aí na Bíblia, né? Desde Gênesis, Apocalipse, a gente vê vários textos, vários testemunhos, várias histórias, várias narrativas que vêm aí confirmar o que eu estou dizendo para vocês. A fé e o declarar é uma parceria que nós temos que ter em nossas vidas espirituais que vão fazer a diferença, não só no espiritual, mas aquilo que é comum e corrente do dia a dia também. Quero ler com vocês a parceria entre a fé e o profetizar, um texto que está lá em 2 Coríntios 4:13. O capítulo 4,
versículo 13 de 2 Coríntios. Ele diz assim, ó. Paulo está conversando com os coríntios, explicando um pouco sobre a razão da fé dele. E ele diz, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos e por isso também falamos. Não sei se você conseguiu perceber, mas existe uma ordem. A ordem é, eu cri e em consequência falei. Como eu falei para vocês, o contexto desse texto é que Paulo está explicando a razão da fé dele. Ele creu em Cristo e por crer em Cristo, ele fala, ele anuncia, ele prega. Ok, perfeito. Mas nós vamos pegar o texto, o conceito que envolve essa frase, cri e falei, né? O conceito desse texto. E o conceito é exatamente esse, que existe uma sequência lógica na esfera espiritual em relação à parceria. Você crê no seu Deus, você crê em Jesus, você crê em quem Ele diz que Ele é, e porque você crê, você professa. Não somente a palavra dele, mas você professa também aquilo que é importante, aquilo que é necessidade, aquilo que é desejo, aquilo que é um milagre, aquilo que é uma resposta. Então você crê em Cristo e você professa. Quando nós cremos em algo, então quando você acredita em algo, quando você crê em algo, o passo seguinte é você declarar esse algo, né? Então, esse crer, essa fé, sem ser professada, sem ser declarada, ela é uma fé, eu vou usar uma palavra feia aqui, uma palavra talvez forte que vai te chocar, mas uma fé não professada, uma fé não declarada é uma fé inútil, né? É uma fé que não existe razão de existir. Não tem nada a ver, obrigada, Léo, não tem nada a ver com pensamentos ou declarações positivas, né? É muito mais do que pensamento positivo. Glau, você acha que existe na igreja, hoje em dia, muitas pessoas que confundem fé com pensamento positivo? Você acha que tem isso? Ou o pessoal, o crente aí tá bem seguro que fé é uma coisa e pensamento positivo é outra? O que você acha, Glau? Para mim, eu acredito que exista essa linha bem fina, né? Nesse pensamento positivo que é tipo você declara, não, eu acredito que vai dar certo, vai dar tudo bem, vai dar tudo bem, vai dar tudo bem, e de repente você, não, deu tudo bem. Mas na verdade a gente se move na fé. A fé é aquilo que você não vê, mas você acredita, né? Você crê, né? Deposita a tua fé que aquilo vai acontecer. Então, são duas coisas que parecem similar, similar é diferente. Similar tá certo, uhum. Né? Mas são totalmente diferente, tipo, não tem como você colocar tudo num saco e falar assim, é tudo isso aí mesmo. Não, na verdade não. É bem interessante, né, amigo? Você assina embaixo, né, Léo? Eu achei interessante o que você falou, Glau. Não sei se o pastor quer falar alguma coisa em relação a isso. A Glau falou assim, parece similar o pensamento positivo e a fé. Né? Foi muito importante você ter falado isso, Glau, porque se a gente não tomar cuidado, a gente confunde mesmo. A gente acha que está tudo no mesmo balaio de gato. O que o Espírito Santo me chamou a atenção é que essa fé que nos leva ao seguinte passo, que é profetizar, que é falar, que é declarar, ela tem a ver com o que você sabe. É como o pastor colocou, não tem nada a ver com o que você pensa humanamente, mas com o que você sabe acerca de Deus. Então, se você sabe quem é Deus, se você tem convicção de que Deus é quem Ele diz ser, e que Ele pode fazer o que Ele diz que pode, isso é fé, né? Não é você ter uma sensação mística de que as coisas vão se resolver misticamente ou magicamente. Eu sei que o cristão não gosta dessa palavra de mágica, mas é esse o sentido que eu quero dar. Então, a fé, ela é sobrenatural. A fé, ela se difere do pensamento positivo porque ela se pauta naquilo que você sabe sobre Deus. Que Deus é excelso, que Deus é soberano, que Deus é onipotente, que Deus sabe e pode todas as coisas, que Deus não tem limites, né? Que Ele não presta contas a ninguém e que uma palavra do Senhor cria coisas da inexistência, Ele traz a existência. Então, quando você sabe disso, né? Isso é um saber. Quando você tem consciência e convicção disso, então você tem fé. E aí, quando você tem fé de quem é esse Deus, o falar, o professar, é algo simples, porque você não duvida de algo que você realmente tem convicção. Então você fala, você declara. Você declarar com convicção que 2 mais 2 é igual a 4, é fácil para você.
Você não tem dúvida disso. Então você fala naturalmente. É algo que não te choca, é algo que você não fala, meu Deus, e agora, né? Será que eu posso falar que 2 mais 2 é 4? Pode, que você sabe disso, você tem convicção. Então será que eu posso falar assim, em nome de Jesus, seja curado? Em nome de Jesus, levanta e anda? Posso, porque eu tenho convicção que o nome de Jesus permite que isso aconteça. Então a fé é questão de saber quem Deus é questão de saber que Ele é quem Ele realmente diz ser e que Ele pode fazer o que Ele realmente diz que pode. Você percebe a diferença? Essa declaração de seja curado, a minha família vai ser restaurada, uma porta de emprego vai ser aberta, essa necessidade ou esse problema que eu estou passando é momentâneo. Essa situação, você pode declarar. E você declara com consciência, porque você sabe que o caráter do seu Deus é que a sua família seja restaurada. No caráter do seu Deus é que você seja curado. O desejo dele é que você seja curado. No poder do Senhor, ele pode abrir portas e fechar portas na onisciência dele, sabendo o que é bom e o que é ruim para você. Então, você declarar isso, conhecendo o caráter do seu Deus, não lhe causa estranheza e não lhe causa dúvida, porque é algo que você tem convicção. Quero falar para você, pode falar, Glau, fica à vontade. Interessante nisso tudo é que a fé, ela é uma fé inteligente, né? Não é uma fé que tipo assim, tá bom, eu tenho fé em... Não, é uma fé inteligente, ou seja, para você ter fé em algo ou em alguém, você precisa acreditar que aquilo é certo. Então, ali já começa a fé, né? Usar a fé. Então, quando ela é inteligente, melhor ainda. Porque existe aquela coisa, né? Então, uma coisa que não tem nada a ver, e aí você acredita e vai, e você fica, nada a ver, né? Então, quando você conhece Deus, conhece quem Ele é, tudo que Ele já disse, do que Ele já falou, né? Fica mais fácil você acreditar, né? Porque aí você começa a depender de quem Ele é, e a fé, ela começa a ser algo natural. Né? Então, essa fé inteligente é muito interessante, porque tem gente que tem fé, mas umas coisas absurdas, que você fala, cara, nada a ver isso aí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, é bem interessante, eu acho interessante. Porque a fé, ela é no fundamento, né? É um fundamento. Então, se tem fundamento, tem que ter coerência. Então, isso que gera a fé, é o firme fundamento. Então, você tem que ter coerência naquilo que você vai ter fé. Perfeito. Nossa, gente, essa frase, né, essa expressão, a fé inteligente, ela é muito mais profunda do que a gente pode imaginar, né? A fé de fundamentos, o que funda, o que basa, né? O que dá concretude ao que você pensa de Deus, né? É muito importante você entender a diferença da fé de fundamentos, fé inteligente, do que a fé sem nenhum propósito, a fé pela fé, sem nenhum sentido, né? Então, muito boa a colocação, e a gente precisa seguir nessa linha mesmo. Léo, só me responde uma coisa. Para a gente ter aí uma fé de fundamentos, né? Uma fé que conhece a Deus, uma fé que dá para a gente dizer que a gente conhece a Deus só do que a gente se alimenta do domingo, uma palavra que a gente ouve de outra pessoa, ou a gente precisa ter um conhecimento de Deus nosso, da nossa busca? Como é que vem essa fé com fundamentos aí? Jamais. Jamais. No domingo não tem, só no domingo não dá. Diariamente, no momento íntimo com Deus, no dia a dia, nas atitudes, tudo que você for fazer, você tem que ter esse pensamento, que nem foi a ministração de domingo, que nós temos que saber, ter conhecer a nossa mente para que nós sejamos embasados nessa fé, estarmos firmados nessa fé. Perfeito. Bom, pessoal, vocês viram aí então uma dica preciosa, né? Que para conhecer a Deus não pode ser o Deus de domingo, né? O Deus que vai na igreja de domingo. Isso não é suficiente. Isso é conhecer a Deus de ouvir falar, né? Conhecer Deus através de outra pessoa. Quando o que Deus quer, o que Deus deseja, é que nós o conheçamos pela revelação que Ele dá dele mesmo a nós, né? Podemos conhecer a Deus através de outras pessoas, através de ministrações, através de cultos? Claro que sim. Mas nada se compara à sua busca pessoal, né? Ao seu fundamento de busca, de descobrir quem Ele é, de estar com Ele. Então, quando você conhece o caráter de Deus, esse conhecimento te possibilita professar coisas inimagináveis. Esse conhecimento do caráter e da essência de Deus, que é boa, que é perfeita, que é
ixi, que essa palavra é difícil, hein? Galardoadora, nem sei se é assim. Essa essência de Deus que entrega, então você tem coragem de dizer e profetizar e orar coisas incríveis. Quero falar um pouquinho com vocês agora sobre as características dessa fé. Então, se a parceria infalível é a fé e o falar, ter fé e profetizar, então vamos entender um pouquinho sobre essa fé. Quero ler com vocês um versículo que está lá, na verdade são 2 versículos, Mateus 13, 31, 32, diz assim, ó. Mateus 13, 31, 32. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os ninhos em seus ramos. Bom, quem falou essa parábola foi o próprio Jesus, e ele estava explicando para a galera ali o que era, como é que era, né, o reino dos céus, né? E ele veio falar que é como um grão de mostarda. Por que eu estou frisando essa parte de ser como um grão de mostarda? Galera, vou falar uma coisa que talvez vai chocar você aqui, tá? E aí, se você chocar, você passa lá no SAC, Serviço de Atendimento ao Cristão, e depois a gente resolve isso aí. A fé, essa parábola, ela tem muito mais a ver do como é esse grão de mostarda do que o que comumente a gente fala por aí, do tamanho de um grão de mostarda, né? Na verdade, esse não é o sentido. Se você for buscar, né, fazer um estudo nos dicionários, né, da nomenclatura, da origem, do grego, aí o que quer dizer? O termo, especialmente dito por Jesus, na maioria das traduções é como um grão de mostarda. Na maioria das traduções não aparece nos textos mais antigos do tamanho de um grão de mostarda. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus estava priorizando aí a qualidade da nossa fé, né? Não a questão do grande ou pequena, mas a qualidade, o tipo de fé que eu e você devemos ter. Por isso que a gente vai fazer agora algumas análises, né, bem rápida, da qualidade da fé. Não do tamanho da fé, mas a qualidade da fé. E aí ele diz assim, ó, a semente da mostarda, uma coisa assim que parece óbvia, mas não é tão óbvia. Ela cresce única e exclusivamente de forma vertical. Existem algumas sementes que, quando germinam, elas se esparramam, né? Tem até aquele versinho, né? Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão, né? Mas a semente de mostarda, ela cresce verticalmente. Ou seja, ela vai em direção a Deus, né? Ela tem só uma posição. A nossa fé, se nós formos fazer um paralelo, uma comparação, ela tem que ser de nós direto a Deus. Ela não pode ter outros caminhos, né? Não pode ser de nós colocarmos a nossa fé numa pessoa, num cônjuge, num filho, num pastor, num amigo, né? A nossa fé, ela é vertical, ela tem que ser direto no coração do nosso Deus. Outra característica bem interessante que eu descobri essa semana sobre a semente do grão de mostarda, sobre o grão de mostarda, né? É que ela é difícil de ser geneticamente manipulada. Recentemente, há pouquíssimos meses, a Índia, ela conseguiu interferir na semente da mostarda, né? Fazer uma semente transgênica, mas ainda não foi aprovada, porque eu não sei como é que chama o órgão, né? Eu não sei falar indiano, claro. Então, mas existe um órgão que regula os alimentos transgênicos na Índia, e eles ainda não aprovaram para dizer se essa semente é ou não saudável ao ser humano. Então, esse é o único detalhe que tem aí de possibilidade de modificação genética dessa semente, mas ainda não foi aprovado porque não tem segurança se ela é saudável ou não. Então, nós podemos afirmar, no mínimo, que a semente do grão de mostarda, ela é extremamente difícil de ser mutada, de ser transformada, de ser feita em outra coisa. Então, quando Jesus fala que a nossa fé, ela tem que ser como um grão de mostarda, ela está dizendo que a nossa fé tem que ser genuína. A nossa fé não pode ser mutada, a nossa fé não pode ser manchada, a nossa fé não pode ser sofrer nenhum tipo de junção, como a Glau falou lá no começo, né? Com um outro tipo de fé em qualquer outra coisa que não seja fé inteligente em Cristo, né? Então, quando Jesus faz essa comparação, é óbvio que ele estava pensando nessa dificuldade de você mutar o grão. A sua fé não pode ser mutada, transformada, não pode ser manchada. A sua fé não pode ser algo de anomalia, né? Você crê em Jesus e crê em horóscopo, né? Você crê em Jesus e crê em sorte.
Você crê em Jesus e crê, sei lá, e o quê? E outras coisas doidas que tem por aí, como a Glaudice. Então, eu achei esse aspecto tão tremendo que, para mim, se fosse só isso, só por causa dessa característica que Jesus tivesse usado a semente do grão de mostarda como algo precioso, para mim já tava show de bola, Jesus. Isso aí já. Então, assim, Jesus está falando, cara, a sua fé tem que ser de uma qualidade tão grande, tão maravilhosa, que ela não pode manchar por nada. Não pode vir um problema e manchar a sua fé. Não pode vir uma dificuldade e manchar a sua fé. É assim que tem que ser. Outra característica importante aí da semente do grão de mostarda é que ela dá origem a uma grande árvore, né? Olha que interessante. É uma das menores, né? A menor semente, na verdade, é a de morango, mas é uma das menores sementes que existe, é do grão de mostarda. Mas ainda assim ela tem 2 milímetros, né? Assim, é tico-tico de nada. E ainda assim, né? Quando você olhar o produto final, você vai enxergar uma árvore tão grande que Jesus fala que os passarinhos vão fazer ninhos nela. O que ela quer dizer? A fé, conforme essa comparação, ela pode começar pequena. Não é que Deus está falando que se você tiver fé do tamanhozinho pequenininho, você vai fazer grandes coisas. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando o seguinte, que a sua fé genuína, ainda que esteja no início, essa é a ideia, percebe? Ainda que você esteja no princípio da sua caminhada cristã, ainda que você esteja no início do seu conhecimento cristão, não se preocupe, porque se você estiver fundamentado, né, na palavra, ela tem o potencial de se transformar numa grande árvore, ou seja, ela tem o potencial de alcançar o máximo da fé em Cristo que é possível. Então, não se desespere contra você mesmo, se você ainda está no início da sua caminhada, né, se você ainda está fortalecendo a sua fé, porque ainda que ela seja de 2 milímetros a princípio, enquanto ela vai criando raízes na forma que você ainda não consegue ver, como acontece, né, debaixo da terra com as árvores, ela vai crescer, o potencial dela para que ela seja grande. E é até interessante que se a gente for parar para comparar tipo, uma fé grande e uma fé pequena, como que a gente compara isso? Né? Porque se, vou orar para dor de cabeça sarou, sei lá, sumiu. Isso é considerado pequeno ou grande, né? Porque para quem recebe, fala, uau, né? Tipo, meu Deus, né? Porque para meus filhos é assim. Então, desde cedo a gente tem já gerado essa questão de aprender, de exercer a fé, né? Então, tô com dor aqui, tô com dor ali, a gente já pega, já ora, já repreende, já abençoa. E, de repente, né? Para eles, uau, né? É um uau. Então, como que a gente começa? Não, isso aqui é grande. Não, isso aqui é pequeno. Então, não existe uma fé grande, uma fé pequena. Existe a fé, né? Porém, sem mais, sem nada. É a fé e acabou. Então, é muito interessante. Na verdade, é um tema que dá para fazer muitas e muitas ministrações, né? Eles tentam medir a fé pelo resultado que ela vai dar, mas não, a fé é a mesma, né? Perfeito, gente. Essa colocação, ela tinha que ser pregada, assim, isso que eles dois falaram agora, tinha que ser pregado 1 milhão de vezes na igreja, em todas as igrejas, né? Porque a gente acaba julgando as pessoas, né? A gente acaba se auto-julgando, né? E quanto que o que foi dito agora, vocês ouviram, a fé ela é um bloco, né? Como que você mensura isso, né? Para saber se é pequeno ou grande? O Léo colocou ali uma observação muito importante, né? A consequência, o resultado é que vai mostrar, né? Mas aí a Glau falou outra coisa também muito interessante, porque quando ela ora para os filhos dela e ela declara, né, que a dor de cabeça saia, aquilo é uau, é muito grande para os filhos dela. Então, a forma de analisar os resultados, ela também tem que ser segundo a Bíblia, né? É grande para a necessidade daquela pessoa. Então, é muito importante a gente entender, né? A gente foi ensinado praticamente a nossa vida cristã inteira, né? Que se a gente tiver fé pequenininha como um grão de mostarda, vai acontecer. Não é. Não é isso que Jesus está falando. É a qualidade da fé, né? É a fé como um todo. E os resultados vão dizer se você tem fé ou não. Não é se você tem uma fé grande ou pequena, é se você tem fé ou não, né? Muito obrigado, galera. Quer falar alguma coisa? Outra coisa que é interessante, que eu sempre achei algo engraçado, porque Jesus ele curou pessoas que estavam cegas, Jesus curou pessoas que tinham problemas físicos, eram aleijados, ele lepra, ele multiplicou, por exemplo, os pães e os peixes, ele chegou a ressuscitar pessoas. E existe algo assim na biografia de Jesus que eu sempre achei interessante, né?
Por exemplo, a água em vinho mudou uma substância química. Isso é um milagre grandioso demais. E ele vai e cura a sogra de Pedro. Eu falo, poxa vida, não por ser a sogra, né? Muita gente faz a piada por ser a sogra, mas pensando no sentido, isso não parece uma coisa pequena? Não é uma coisa, não é uma pessoa ressuscitando, não é um cego voltando a ver. É só algo tão pequeno que poderia esperar um pouco e aquilo podia passar naturalmente. Mas aí aquilo que a Glau falou também, que nós estamos conversando aqui, que a fé é fé. E a qualidade da fé, quando ela é boa e quando ela tem potencial, ela faz coisas maravilhosas, que aos olhos de uns pode parecer coisas pequenas. Mas para quem está com aquele problema, para a sogra de Pedro, aquilo era uma coisa que estava incomodando, aquilo era uma coisa que não era bom para ela e mudou a vida dela. E aquilo entrou como um testemunho na vida dela, um testemunho na vida de Pedro. Então, e a gente começa a avaliar, esse milagre ele é maior, precisa de muita fé. Esse milagre ele é menor, precisa de pouca fé. Quando não tem nada a ver que fé é fé e ela tem que ter qualidade, e a fé que cura, que faz milagre, é uma fé de qualidade, né? E só para, se você perdeu as primeiras partes, depois você pode, né, voltar no vídeo, não tem problema nenhum. Mas nós estávamos falando que para ter essa fé, a única coisa que nós precisamos é saber quem é Deus, né? Como o Léo colocou, ter o fundamento do conhecimento, é saber quem é Deus, né? Isso é ter fé. Para saber quem é Deus, tem que buscar. Então, talvez você esteja pensando, puxa, é muito difícil ter essa fé, né? Eu pensei que era tão fácil, é só ter uma fé pequenininha. Então, agora eu estou aprendendo que não é, que eu tenho que ter essa fé de qualidade. Como que eu vou fazer isso? É só conhecer Deus. Se você conhece o caráter de Deus, você sabe exatamente que Ele é quem Ele é, que Ele diz ser e que Ele pode fazer o que Ele diz que pode. Para a gente terminar essa partezinha da fé, eu quero só trazer mais duas características que me chamaram muita atenção em relação à fé. É que essa sementinha de 2 milímetros, ela já é cheia em si mesmo de vitaminas. Então, quase a totalidade dessa dessa semente, ela é feita de vitaminas, né? E a gente sabe que a vitamina é o que a gente busca em uma hortaliça, né, em legumes, verduras, é o que a gente precisa. Então, quando a gente fala, né, em comparação, o que isso tem a ver com a fé? Que a fé, ela tem que ser cheia de vitamina, ou seja, ela tem que ser eficaz, ela tem que ser cheia de qualidade, ela tem que produzir resultados, né? Por isso que a gente está falando dessa parceria imprescindível, que a fé sem o resultado, sem o declarar, sem o profetizar, ela é inútil, né? É como uma árvore de mostarda que ninguém come. Vai acontecer o quê com as folhas? É folha, né? É folha, né, galera? É folha, né, de mostarda. Vai acontecer o quê com a folha? Vai apodrecer e não vai servir para nada. Então, a semente já é cheia de qualidade, né? Cheia de vitaminas, ou seja, a essência da nossa fé, ela tem que ser de qualidade, e a qualidade é a Bíblia. A qualidade é conhecimento da palavra de Deus. Isso é que confere qualidade à nossa fé. Cara, a gente não é levado por qualquer vento de doutrina, como diz a própria palavra, né? É difícil quando você não tem convicção da palavra, e aí você escuta cada coisa, né? Você põe um vídeo no YouTube, você escuta uma coisa. Vai numa igreja, escuta outra pregação. Lê um post, lê outra coisa. Com informações diferentes da Bíblia, aí você fala, cara, e agora? O que está certo? O que é heresia? O que é verdade? Como que eu vou saber? Então, você precisa desse fundamento, você precisa dessa fé inteligente que busca, que conhece, que vai atrás, que tem vitamina, que tem conteúdo, né? E, por fim, a última característica, tem milhares de características que a gente pode englobar aqui no grão de mostarda, mas eu elenquei essas características. E a última que eu quero falar para vocês que a semente do grão de mostarda, ela tem por si só um cheiro muito marcante. Confesso para você que quando eu peguei um grãozinho de mostarda na mão, eu fui cheirar e eu não senti nada. Mas é porque já tinha passado, né? Já tinha sido tirada do seu habitat ali, né? Semente tem habitat, gente? Do seu ambiente ali. Ela já tinha sido manuseada, já estava no saquinho. Então, assim, é lógico que ali ela perdeu a propriedade. Mas os agrônomos, quando eles estudam a semente da mostarda, eles dizem que ela tem um odor que exala muito forte, né? Imagina milhares de grãos de mostarda juntos, exalando esse odor de mostarda, que eu nem sei se é bom, se é ruim, né? Mas não é esse o ponto. A gente não está falando de ser um cheiro agradável ou não. Nós estamos falando que ela marca a presença. Que a galera, quando tem ali grãos de mostarda reunido, a galera sabe que tem mostarda por ali, né? Que tipo de fé é essa, então, em comparação?
é a fé que marca a presença, é a fé que abençoa. É a fé que quando você chega, o cristão chega com esse tipo de fé, a pessoa sabe, não, isso aí chegou o cara que tem fé, chegou a menina que tem fé, chegou a mulher, o homem, chegou a criança que tem fé. Quando a gente fala, as pessoas que são cheias desse tipo de fé, né, que é a única fé que existe, o resto é fé mentirosa, né? Essa fé ideal que Cristo planejou para nós, ela marca a presença. Onde chega a gente com esse tipo de fé, a galera vai saber. Porque exala e transborda, abençoa o próximo. E se você for analisar bem, uma das essências do cristianismo é abençoar o outro, é entregar, é dar, é doar, né? É transbordar para o outro. Então, uma fé, né, que seja assim, com esse tipo de fé que Jesus fez o comparativo para nós, ela tem que ser uma fé abençoadora, ela tem que ser uma fé que marca a presença. Isso eu achei assim algo tão lindo, tão fantástico, né? E para marcar a presença, esse tipo de fé, às vezes você está achando que você precisa, de fato, falar para o monte, vai daqui para colar, né? E não é, às vezes não. Às vezes você fala um eu te amo, ou um Jesus te ama para alguém. Às vezes você dá um abraço para alguém. Às vezes dá um sorriso, né? Você acha, Glauco, que dá para demonstrar essa fé, né, que exala de jeito simples ou só tem que ser mirabolante? O que você acha, Glauco? A fé, ela nos possibilita tudo, né? Mas são nas coisas simples, nas coisas que passa, igual você fala, os detalhes, né, que faz toda a diferença. Então, só a forma de você interceder por alguém, você já está exercendo a tua fé, né, que Deus pode tocar, pode mover, pode transformar. Então, e muitas vezes a gente deixa a intercessão de lado, né, achando assim, até parece, né, não, nada a ver. Então, hoje a gente precisa sim exercitar a nossa fé, intercedendo, sim, ligando, olha, você está bem, né? Eu acho que foi aqui mesmo que eu ouvi, a pessoa quer que se importa, mas você não se importa com ninguém. Acho que foi até na pregação de sábado, né? Falei assim, mas quantas pessoas você já ligou? Quantas pessoas você se importou? Então, às vezes, a gente quer muito ver coisas grandiosas, né? Nossa, eu quero ver um coxo andando. Eu ia falar um cego ouvindo, mas tudo bem. Vocês entenderam, né? Então, tipo assim, e a gente esquece desses detalhes, sabe? Então, a fé, ela sim acompanha o amor também, porque se você quer, tipo, eu não vou muito com o Léo, mas, tipo, né, se eu exercitar minha fé sabendo que eu amo ele assim como Deus o ama, eu já estou colocando a minha fé em prática, entendeu? Então, assim, ama a Deus acima de todas as coisas. Como que você vai fazer isso? Através da fé. Porque a Bíblia nos diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não ama o seu próximo, você já não está exercendo a tua fé. Então, ou seja, é no mínimo, é no básico, é no simples, é naquele que a gente fala, isso daí é comum. Aí o pastor e a pastora tá ali, gente, convida, gente, manda o link, gente, vai lá, conversa. E a gente fala assim, não, isso aí não resolve, nada disso daí, tem que chamar a gente famosa para vir, gente famosa, que vai dar certo. E na verdade não é. Na verdade, se você realmente se importar e você exercer a tua fé nos detalhes, a gente começa a ver grandes coisas. Perfeito. Sobre isso que a Glau estava falando agora, né, de cuidar do outro, Jesus falou, né, nesse versículo, ele fala assim, vai ficar tão grande a árvore que as aves vão vir fazer os seus ninhos em seus ramos, né, dá a impressão de aconchego, né, de cuidado, né. Você acha, Léo, que a comunidade cristã, né, ela tem que ter essa característica de ser como uma grande copa de uma árvore para as pessoas virem se aninhar nela? O que você pensa disso? É um refúgio, né? É como se fosse um abrigo mesmo e como ela falou, a gente insiste em convidar, insiste em trazer as pessoas e essas mesmas pessoas que a gente convida, elas não têm fé o suficiente para chegar. Então a gente exerce essa fé através delas. A gente busca em Deus para que elas tenham força e adquiram essa fé também, conhecendo o fundamento de Deus. Você viu que ele usou a palavra refúgio, né? E é exatamente isso. Literalmente, não é porque a gente está em ambiente de guerra, não. Mas o mundo oprime, gente. O mundo é pressão total. E quando você veio para o ambiente da igreja, o Léo não estava se referindo, claro, às paredes. Está falando da comunidade, a igreja, né? A sensação que dá é essa mesmo, né, Léo? Se as pessoas deixarem, se torna um refúgio. Pode falar, Glau. Eu queria deixar aqui gravado uma coisa simples, né? Que como a gente trabalha com adolescente, amor, a Deus tem dado graça da gente falar com palavras simples e básicas, tipo, não é básica, né? Mas simples, né? Na pureza, na simplicidade. E eu explicando para os meus filhos o que é intercessão, né? Tipo,
que é intercessão? E Deus logo colocou no meu coração que a intercessão é você dar um banho por dia na pessoa. Então, quanto mais intercessão, mais limpa a pessoa fica. Quanto mais intercessão, então é a chance que você tem da pessoa ficar limpa, ficar santificada. Então, é muito interessante, né? É uma coisa simples. E eu falo, nossa, que fez legal. a diferença. É muito legal. Achei legal também, gente. Eu nunca... O Gleo, vou chamar ela de Gleo, porque é os dois, né? Nunca ouvi uma explicação tão bacana de intercessão como essa. Realmente foi aí o Espírito Santo em conexão com o seu espírito, te dando aí uma revelação fantástica, porque é isso mesmo. Ó, você pode escrever um livro sobre isso, mulher. Né não? Aí, ó. Olha aí, ó. Gente, dar um banho na pessoa todos os dias. Isso é fantástico. E é a pessoa que tá bem encardida, né? Vamos lá, então, pessoal. Para a gente já caminhar para o final, a gente vai falar um pouquinho sobre as características do profetizar. Então, a gente já falou como é que tem que ser a primeira parte da parceria, né, as características da fé. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características do profetizar, tá? Vão falando aí, pessoal. Eu não estou meio que vendo, mas vocês vão falando aí e a gente vai respondendo aí, tá? Mateus 17, 20 diz assim, ó. E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Então, a primeira ênfase que nós vamos ressaltar aqui nessa parceria poderosa que é fé e profetizar, é que o profetizar, ela é realmente o segundo passo lógico de quem tem fé. Que a Bíblia diz, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, vem de cá para colar, de acolá para cá, né? Então, a ênfase do versículo recai sobre essa sentença aí. Se tiverdes fé, você vai falar. Se tiverdes fé, você vai profetizar. Uma fé genuína em Cristo, né? Uma fé verdadeira que sabe quem Jesus é, ela vai nos levar a declarar aquilo que a gente acredita de Jesus. Eu não sei o que você está passando agora, se você está passando alguma situação difícil, né? Mas eu quero que você pense aí na situação mais cabulosa que você já enfrentou na sua vida, na situação mais horripilante que você já passou. Você, conhecendo o caráter de Jesus, você acredita que se você declarasse cura, restauração, poder, solução, portas abertas, eu não sei qual foi a situação cabulosa que você passou, mas conhecendo o caráter do seu Deus, você acha que você poderia profetizar resolução em todas as áreas? Você acha que a essência do seu Deus, que é de abençoar, de entregar, de amar, de cuidar, te possibilitaria fazer uma declaração que naquele momento da situação difícil lhe pareceria impossível? Claro que sim. Então, por isso que a nossa fé tem que ser de qualidade, porque essa fé que crê em Jesus piamente no que ele pode e o que ele é capaz, vai nos levar a profetizar, a declarar, sem duvidar. Como nós falamos lá no começo, ninguém tem dúvida de que 2 mais 2 é 4, então você professa. Quanto que é 2 mais 2? É 4, sem titubear, sem duvidar. Porque você sabe a verdade. Então, o profetizar é a consequência de uma fé de qualidade. Você não precisa temer em declarar ou profetizar nada. O exemplo que a Glau e o Léo deram aqui, né, de que eles oram para os filhos dele quando eles estão com dor de cabeça, eles sabem que Deus não quer que os filhos amados sintam dor de cabeça, que o caráter de Deus, a essência de Deus, é que os filhos estejam bem. Então, quando o Léo e a Glau impõem a mão sobre os meninos e eles oram, sai dor de cabeça em nome de Jesus, eles podem fazer com autoridade, porque eles sabem que o caráter de Deus é de cura. A essência de Deus é de cura. Eles não duvidam disso. Eles não titubeiam nisso. É uma coisa que é lógico para eles, né? Então, o profetizar é o passo lógico dentro de uma fé com o potencial do grão de mostarda, né? Quer falar alguma coisa? Não? Sim. Algo interessante que o próprio Senhor Jesus, ele declarava. Né? Tudo aquilo que ele ia fazer, todos os milagres que ele ia fazer, ele declarava. Então, algumas situações ele até chegava a perguntar, o que você quer que faça? Né? Até ele sabendo, mas, por exemplo, ele sempre fazia uma declaração daquilo que ele estava fazendo. Olha, agora você levanta, então, toma a sua cama, toma a sua maca e anda. Você quer andar? E Jesus, ele declarava, você quer? Então, toma, levanta e anda. Ele dava uma ordem, ele falava, ele proferia aquilo
que iria ser um milagre, né? Até mesmo por exemplo, na questão ali da multiplicação dos pães, quando ele levanta e ele agradece a Deus, ele fala: Deus, né, eu estou fazendo isso para que eles creiam, né? E ele declara e ele fala o que ele vai fazer. Então, o próprio Jesus usava isso. Ele não fala só, se você tiver fé, você declara. Mas ele não fazia. Ele mesmo, nos momentos de milagre, ele acabava proferindo. Ele poderia muito bem fazer com que Lázaro saísse dali sem ele falar nada. Ele ressuscitasse só numa oração silenciosa. Mas o que ele fez? Ele declarou: vocês tiram a pedra. Tiraram, agora Lázaro, vem para fora. Ele declarou com a boca dele aquilo que iria acontecer, né? Então, a importância disso de declarar. O que é interessante também é que a fé, Deus ele vai te dar a opção. Igual o pastor falou, eu acho muito interessante isso. Jesus ele já sabia, já sabe, né? A pessoa tá cega ali. Por que ele perguntava: o que você quer? Eu quero dinheiro, Deus. Né? Não faz sentido. Mas por que ele pergunta? Assim ele faz com a gente: o que você quer? O que você realmente quer? Porque muitas vezes a gente precisa de uma cura na alma, mas a gente está mais interessado em, sei lá, em ganhar o púlpito, em ganhar o microfone, em ganhar multidão, arrastar multidão por benefício próprio. Foi o que foi dito ontem, né? Não, foi o que foi dito domingo. E então, tipo assim, Deus ele pergunta: o que você quer? O que você precisa? Né? Às vezes você fala assim: eu preciso de uma casa. Mas na verdade não, às vezes você precisa de um lar. Você precisa primeiro que Deus restaure tua família, restaure teu casamento, restaure tua vida. E você está preocupado com uma casa. Não que seja ruim, mas tipo, precisa ser o que realmente importa, o que realmente é importante. Né? Então, é isso que me chama a atenção. Então, ele sempre vai nos perguntar sabendo o que a gente precisa. Por quê? Porque muitas vezes a gente pede aquilo que a gente, né, coisas assim que pode vir depois. Né? Isso que eu... Ter foco, né, Glau? Ter direcionamento. Voltando aí o que você falou lá no princípiozão, lá no começão, a fé inteligente. É nesse sentido também, né? Não ficar banalizando, né, e correndo atrás de coisas que não são importantes, né? É muito pertinente. Por isso que eu falei, gente, fé inteligente engloba aí uma série de coisas, né? Não é só uma coisa simples de se dizer, não. Mas eu quero falar para vocês, pessoal, vocês estão aqui, vocês estão em casa. O que me parece muito especial nesse versículo não é o fato de Jesus comparar a nossa fé com um grão de mostarda. É o fato dele dizer que nós podemos pedir coisas malucas, né? Coisas malucas para o mundo, no sentido do mundo, assim, né? Então, quando alguém fala assim, quando a Gló colocou agora, né? Meu marido bebe viciado, não está em casa nunca. Isso parece loucura você acreditar que um dia ele vai se converter. Isso é coisa maluca. Isso é coisa que, meu Deus, é impossível isso acontecer. Eu vejo esse homem no bar o dia inteiro, chega em casa bêbado o tempo todo, né? Maluco, né? Mas você está focado, você está tendo uma fé inteligente. E você sabe que, por mais que pareça loucura para o mundo, para Deus não é loucura, né? Então, o que me chama a atenção nesse versículo é que nós podemos ousar, né? Deus falou o seguinte: fala para esse monte vir de lá para cá. Eu acho, não tenho certeza, não sei vocês o que vocês pensam. Eu acho que ninguém nunca teve o interesse de um monte sair de um lugar para o outro, né? Eu não sei se teve alguém que precisou que isso acontecesse. Pode ser que sim, né? E pode ser que alguém tenha parado na frente de um monte para fazer o teste aí, para provar a sua própria fé. Não sei, né? Você já fez? Na verdade, você já parou na frente de uma montanha e já mandou ela sair do lugar para o outro? Você já fez, André? O André tá falando que não. Já fez aí, Léo? Não, né? Mas pode ser que alguém tenha feito. Mas o que Jesus... O foco dessa parte que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, eu sou extra... humanidade, né? Eu não faço parte da lógica humana. Eu não estou limitado ao que pode ou não pode fazer a humanidade, né? Eu não estou limitado a essa substância química conhecida como H2O. Eu posso fazer H2O virar vinho. Não estou limitado a essas leis da física, né, humana. Eu não estou limitado a leis da química humana. Nada me limita. Eu sou ilimitado. Então, você pode ousar no seu pedido, naquilo que é loucura para você, mas focado, né? Poxa, meu filho está enfermo, minha filha está enferma, eu estou com uma doença terminal, fui diagnosticada com uma doença terminal. Se você vai falar para o médico: não, eu estou curada, em nome de Jesus, o médico vai falar: pobrezinha, está mais doente do que eu pensava, né? Vai achar que você é doida, mas o versículo está falando para a gente, né? A gente pode pedir coisas doidas e coisas ousadas, não no sentido do pensamento positivo, como nós já falamos 1 milhão de vezes, mas no sentido de que você sabe quem é o seu Deus. E o caráter do seu Deus é que você não seja doente. Então, ainda que seja loucura para o mundo, você pedir a cura de uma doença terminal, para Deus não é. E o versículo fala assim, ó:
1 Coríntios 1, 25 a 27. O texto é grande, mas eu só vou ler 2 frases, tá? Que vai casar direitinho com o que a gente está falando. 1 Coríntios 1, 25 a 27. Ele diz: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E aí segue o texto e ele continua. Mas Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, né? Talvez seja... você pense assim, não, eu vou aceitar o meu destino, né? Não vamos falar disso agora. Eu não creio em destino, eu creio em propósito. Mas eu vou aceitar o meu destino, eu vou aceitar essa palavra. Meu marido é assim, minha esposa é assim, eu nasci assim, vou ser sempre assim. Já dizia o versículo, nem é versículo. Já dizia a música. Já ia falar de louvor também, olha, Léo, já dizia o louvor, né? Não é. Então, na verdade, assim, a gente às vezes acredita que pedir aquela nossa necessidade é tão loucura que nem vale a pena pedir, né? Por isso que a gente imagina que a gente tem que morrer do jeito que a gente está, né? Problema com o casamento, problema com o trabalho, problema na saúde. Não, é muita coisa, é muita loucura pedir isso para Deus. Imagina, o médico já falou que é terminal, o médico já falou que é 0% de chance de sobrevivência. Como é que eu vou pedir? Como é que eu vou declarar a vida? Como é que eu vou declarar a ressuscita? Né? Isso é loucura demais. Mas o versículo está dizendo para nós aqui que Deus escolheu o que é louco para... Né? Como é que é mesmo? Peraí. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Né? Então, conhecendo o caráter e a essência do seu Deus, você sabe que você, focado, com uma fé inteligente, de qualidade, você pode declarar coisas loucas. Pode dizer para esse monte, eu não sei qual é o seu monte, sai daqui e vai para lá. Ou então sai daqui e não volta nunca mais. Né? Porque a fé em Cristo, né, genuína, ela te possibilita este tipo de professar, este tipo de declarar. Nós só não fazemos porque somos tímidos, né? Tímidos em fé. Nós somos tímidos espiritualmente. Talvez o mundo já tenha condicionado a gente de uma tal forma que a gente acredite que não podemos ousar, que a gente acredite que isso não é para nós. Na verdade, eu vou falar algo meu, né? Algo que tem a ver com a minha personalidade. Eu acredito muito, né, na essência e no caráter de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu tenho dúvida em relação a mim. Talvez você seja como eu. Eu acredito que Deus pode fazer na vida deles. Eu só fico com dúvida que Ele quer querer fazer na minha, porque eu não sou digna. Aí vem toda aquela questão, né, da baixa autovisão, né, autoestima. Autovisão não, né, gente? Pelo amor de Deus. Autoestima. Talvez você seja como eu também. Talvez você não duvide de Deus. Talvez você não duvide que Deus possa fazer. Talvez você não duvide que Ele tenha todo o poder e que vai fazer na vida do outro. Talvez você duvide que Ele possa fazer na sua vida, né? E aí a grande questão é que você e Deus são a maioria. Deus ama você, né? Se fosse só por você, tudo isso aconteceria, né? A cruz existiria da mesma forma, né? Então Ele faz no outro, mas isso não significa que os olhos deles não estejam postos 100% em você o tempo todo, né? Então, eu preciso trabalhar a minha imagem em relação à visão que eu tenho de mim mesma, né? Será que Deus faria em mim? Sou tão pecadora, será que Ele faz em mim, por mim? Talvez você também precise, né? Talvez você não duvide, mas duvide que possa acontecer para você. E aí a gente vai terminar. Quero te convidar, né, neste momento, para que você tenha aí um momento com Deus. Enquanto nós louvamos, eu queria que você se colocasse diante do Senhor e falasse: Deus, eu preciso que a minha fé tenha qualidade. Eu preciso vencer essa ideia de que eu posso ter uma fé pequenininha, que eu aprendi a minha vida inteira. Eu preciso buscar embasamento para que a minha fé seja uma fé inteligente. Para que o segundo passo, né, que é a consequência, o declarar, seja real. Mas não declarar o comum e corrente, mas declarar coisas ousadas. Declarar coisas que têm a ver com a essência de Deus, o caráter de Deus, o que Ele pode fazer, né? Me dá, Senhor Deus, esse tipo de fé. E me dá esse tipo de ousadia para eu declarar. Enquanto nós louvamos, eu quero que você tenha esse momento com Deus, né? Para que nós possamos fazer depois a nossa oração final. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares me atravessam, me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus.
vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se vestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vamos ver no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Senhor Deus, nós queremos, Senhor Deus, agradecer ao Senhor porque o Senhor nos possibilita termos uma fé, Senhor Deus, que alcança os céus, que cresce verticalmente. Uma fé que te agrada, uma fé, Senhor Deus, com qualidade, Senhor Deus. Uma fé que não pode ser mutada, transformada. Porque a nossa fé se pauta em Cristo, na essência dele, na essência de quem ele é. E quando nós conhecemos Cristo, nós sabemos, Senhor Deus, exatamente o que podemos declarar, o que podemos professar e as coisas grandiosas e ousadas que podemos pedir. Deus, eu não sei o meu irmão, a minha irmã, a pessoa que está aí do outro lado, Senhor Deus, qual é a situação que ela tem vivido. Mas eu sei, Senhor Deus, que ela, em Ti, ela pode ousar crer e ousar declarar. Ajuda-nos, Espírito Santo, que a nossa fé tenha a qualidade da fé de um grão de mostarda. Ajuda-nos, Senhor Deus, a declararmos Tua vontade para nós. E nós queremos mesmo, Senhor Deus, impactar o mundo, transbordando, Senhor Deus, as bênçãos que existem num homem e numa mulher que crê em Cristo com uma fé genuína e verdadeira. Meu irmão, minha irmã, que assim possa ser a qualidade da tua fé e que você comece a exercitar, como foi dito aqui nessa noite, o declarar aquilo que você crê. Então aqui nós estamos encerrando a nossa terça plena. Quero agradecer muitíssimo a tua presença, agradecer o Léo, a Glau que estão aqui, pastor, as crianças. Gente, esse casal é fantástico, viu? Trabalharam o dia inteiro, vieram correndo com as criancinhas aqui. Então, que Deus abençoe muito vocês mesmo, viu? Vocês que estão aí firme e forte com a gente até o final, muito obrigado pela presença de vocês. Nós temos amanhã, às 6h30, a nossa oração da manhã ali no Instagram, Tânia Raposo Melo, às 6h30. Se você não puder acompanhar às 6h30, não tem problema, porque fica gravado. No momento da sua devocional, você participa com a gente. Nós temos também a sexta-feira, manhã de oração. E domingo, às 10 horas da manhã, nós temos a oração em conjunto com a igreja. De forma online, você pode participar onde você estiver, mesmo que seja em outra localidade. Entre em contato com a gente, que a gente envia para você o link e você participa. Domingo às 19 horas, o nosso culto de celebração, onde a gente se reúne não para conhecer Deus profundamente, porque isso é no nosso devocional, certo? Mas para nós louvarmos a Deus em conjunto. Eu acho que é isso. Nós temos também, dia 21 de março, nós vamos começar o nosso curso de casais, que se chama Oficina para Casais. Esse é um momento precioso aí. Você que tem interesse em fazer o curso vai ter a duração aproximada de 2 anos. Ou 2 anos não, gente. Ajuda aí. Não forma nunca que de 2 meses, né? Vai ser toda segunda-feira. Curso da faculdade, por favor. Às 8 horas, segunda-feira. Não tem limite de vagas, você pode vir, né? Entre em contato com a gente, ou com o Léo, com a Glau, aí no Instagram deles, fala com eles, ou com o pessoal da igreja, se você conhece alguém, dá o seu nome, porque a gente vai ter um prazer de caminhar com você. É isso? Mais algum aviso? Isso, fechou? Algum aviso? Entra lá no canal do YouTube do Semeando e Adoração, músicas de verdadeira adoração, não são letras era, letras profundas. Entra no meu canal também do YouTube, Tânia Raposo, entra lá, tem as nossas orações amanhã, tem indicação de livro, tem coisa bacana. Também tem lá o canal do YouTube do pastor André Mantovani PR, é isso? Tem as pregações da igreja, tá bem bacana. Se inscreve em todos esses canais aí, gente. Para de se inscrever em porcaria, se inscreve em coisa boa. Vitamina C também. Vitamina C, tem o canal da igreja, tem tudo aí, gente.
Deus abençoe vocês. Um beijo, um abraço e um queijo com goiabada. A gente se vê, então, na próxima programação. Fica com Deus, galera.